Já tô ao vivo? Oi, pessoal, boa noite. Eu vou colocar um título aqui para quem tá acompanhando saber do que a gente vai falar. Oi! Que beleza. Vamos ver se eu consigo fixar esse comentário. Pronto, temos um título. Oi, gente, boa noite. Agora sim, um pouco melhor. Essa é a minha primeira live no Instagram. Já fiz um teste hoje à tarde, que acho que foi tudo bem. Então vamos continuar aqui. Eu sou Maíra, tudo bem com vocês? A gente vai começar uma sequência de lives aqui no canal da Midseed e aí eles me chamaram para falar um pouco mais sobre um assunto que eu já comecei a falar no YouTube com alguns de vocês. Talvez vocês tenham acompanhado, talvez não, mas se você não acompanhou, então o assunto que a gente vai tratar nessas conversas é sobre arquitetura bioclimática, simulação computacional e outras coisas relacionadas à construção inteligente. Esse título eu vou comentar um pouco hoje sobre ele na nossa conversa. Oi, pessoal, muito legal, tá todo mundo dando um oi aí. Até a Letícia, olha só. Então, eu sou Maíra, eu sou arquiteta, formada aqui na USP, e eu tenho também uma especialização em arquitetura bioclimática, e agora eu tô fazendo o meu doutorado em conforto térmico. Então, já trabalhei com simulação computacional desde 2013 e esse assunto me interessa muito, então eu gosto muito de conversar sobre ele e tentar compartilhar o máximo possível de experiências, porque a gente também acha isso muito importante. A Midseed tem essa mesma opinião que eu, que conforme a gente conseguir divulgar mais os conteúdos e as pessoas aprenderem mais, melhor para todo mundo. Então, vamos difundir isso. E aí a gente entendeu também que o formato varia, né? Tem gente que gosta de YouTube, tem gente que gosta de Instagram. Instagram acho que dá pra conversar mais com o pessoal, dá pra ver uma galera dando oi. Oi, Matheus. E aí a gente pode conversar um pouco mais a fundo sobre alguns temas. Então, hoje eu vou falar sobre como é a arquitetura bioclimática na prática. Então, primeiro falar um pouco, né, dessa palavra, assim, arquitetura bioclimática, que parece um tema um nome meio genérico, assim, né? Mas eu gosto de definir a arquitetura bioclimática como uma forma de adaptar a sua construção para o local onde você está. Então, uma forma inteligente de usar as meios naturais que a gente tem, o que já está disponível em torno da gente, para a gente fazer uma arquitetura, fazer um projeto, uma construção de uma forma que já integre tudo isso. Então, uma integração melhor com o ambiente. Eu gosto dessa ideia, assim. E aí, vamos falar por que também, né? Por que a gente está falando sobre arquitetura bioclimática? Você já tinha ouvido esse conceito? Você já conhecia isso? Escreve aí pra gente se já é uma coisa que você pratica, se tem interesse em entender melhor. A gente também quer saber um pouco o que as pessoas se interessam, né, pra trazer conteúdos interessantes, assim, e conseguir compartilhar melhor. Então, ter mais conversas, eu preciso saber o que vocês estão pensando. Então, fale aí, escreva pra gente, que eu vou tentar ir aqui acompanhando. E quem sabe você não dá aí um tema para os nossos próximas lives. A gente pode ir mudando, né? E adaptando para vocês. Então, outra coisa que me pediram para fazer, eu vou dizer que eu odeio fotos e sempre rolam uns prints de live, né? E eu não quero ser toda torta. Então, mais pra frente no meio da live eu vou dar uma parada estratégica para fazer prints, se alguém quiser. Mas ainda não dê esses prints tortos, por favor. Vou ficar tudo bizarro. Então vamos voltar ao nosso tema. Arquitetura bioclimática. Por que a gente precisa falar sobre isso?
Então você já foi nos prédios assim super modernos e entrou e começou a pensar, nossa, esse prédio tipo tem vários materiais arrojados, é um prédio bonito e tudo, só que ele tá esquisito, tipo, conforme você ficou um tempo nesse espaço, você começou a pensar que, nossa, não sei se estou me sentindo muito bem aqui. Sistema de ar-condicionado bombando, por exemplo, muito comum. E você começa a pensar assim, tipo, é um prédio legal, high-tech, modernoso, mas não sei se eu faria nele o dia inteiro, sabe? Eu já trabalhei também em alguns em prédios de escritórios assim, super modernos, mas algumas coisas começam a incomodar. Então eu acho que a arquitetura bioclimática vai lidar um pouco com isso, né? Então deixa eu só ir comentando aqui. Letícia está aprendendo um pouco sobre arquitetura bioclimática, queria saber sobre as zonas térmicas bioclimáticas do Brasil. Legal, a gente pode comentar um pouco sobre isso. Oi, pessoas que entraram no... é Bárbara. Oi, Bárbara, tudo bom? Reconheci a foto. Então, gente, já aconteceu isso com vocês? De vocês entrarem num lugar assim e vocês terem esse comparativo na cabeça. Às vezes um prédio super moderno, cheio de materiais e aquele status, nem sempre te traz aquele conforto que você esperaria, né? E às vezes aquelas casas antigas mesmo, uma coisa mais histórica talvez, você entra nela e fala assim, nossa, que confortável, que lugar agradável. Já aconteceu alguma coisa assim com vocês? Porque comigo já aconteceu e eu me questiono muito se a gente está fazendo modificações na arquitetura e na construção civil e não está entregando coisas melhores. A gente tem evoluções tecnológicas, a gente tem evoluções de materiais, mas às vezes eu me pergunto, será que a gente está fazendo um melhor projeto com isso? Isso está trazendo melhorias mesmo para a vida das pessoas? Marcelo acha que sim, que eu tenho alguma coisa aí que faz sentido. Então vamos conversando. Então acho que é legal a gente pensar como que a gente vai aproveitar essas questões da bioclimatologia. O que é bioclimatologia, meu Deus? Tá, então eu falei para vocês que é integrar melhor o edifício com o lugar onde a gente está, né? Então, como é que a gente vai fazer isso? A gente precisa começar pensando onde que está esse prédio. Tem outra coisa que me incomoda muito, além de essa coisa da evolução tecnológica não corresponder exatamente a uma melhoria de qualidade, né? São aqueles prédios carimbo, meu Deus. Imagina que prédio em H de habitação. Imagina esse prédio em todos os lugares do Brasil igual. Eu sempre fico tipo com uma agonia interna pensando assim, nossa, como é que a pessoa ela não parou para pensar assim, nossa, como é que eu vou fazer um prédio em São Paulo e um prédio em Manaus e ele vai ser exatamente igual, sabe? Se relaciona muito isso à produção em massa da construção civil. Tem várias coisas relacionadas, né? Eu não estou sendo rasa aqui na questão. Tem custos e várias coisas do gênero, mas eu acho que se a gente quer pensar no projeto e um projeto inteligente, a gente tem que pensar aonde ele está. Então a gente vai fazer isso, primeira coisa, entender qual que é o clima. Qual que é o clima de onde você está, o que está acontecendo naquele local. Então você pode, primeiro assim, por exemplo, eu estava conversando ontem com meu irmão e ele estava pensando em fazer um prédio, uma casa assim, para ir no fim de semana, em Jacareí. Eu não conheço muito Jacareí, eu fui lá uma vez, a gente foi fazer jogos da faculdade, sempre tem isso, né, jogar basquete. E aí ele falou assim, eu tô pensando aqui nesse terreno, é um terreno comprido, que tem uma queda, e tem um lago, legal, né? Lago sempre parece uma coisa interessante, se passar o fim de semana, perto da vegetação e tudo mais. O que o Gabriel tá falando aqui? Peraí, deixa eu acabar a minha história. Ou será que isso aqui some? Tá. Gabriel, você quer saber sobre convencimento em relação aos clientes. Seus arquitetos são muito passivos. Não sei, vamos chegar lá. Então imagina, ele tava falando assim, vou pensar numa casa em Jacareí. Cara, eu fui lá uma vez, eu não conheço muito. A primeira coisa que eu falei pra ele
Me mostra esse terreno. Cadê o norte desse terreno? É a primeira coisa que eu queria saber. Porque eu preciso saber um pouco a orientação do sol. Como é que eu vou relacionar a casa com o sol? Em que períodos você pretende ficar lá? Você vai dormir lá ou você só vai e volta? Você vai ter quarto, sala? Como são os cômodos? Vamos já pensar um pouco em como que é essa distribuição em relação ao sol. Tipo, é legal você ver de manhã o sol nascendo no leste. Então, seus quartos vão ficar mais pro leste, sabe? Mas aí você tem que entender muito mais a fundo, não só assim as visuais que você vai querer ter. Por exemplo, ele tinha um terreno inclinado e ele queria olhar para um lado porque a vista é legal. Massa. Tem que pensar nisso também. Só que eu queria entender dele assim, tá, como é que é o clima de Jacareí? Me conta um pouco mais. É tipo super quente, igual o interior de São Paulo? Ele falou, não, acho que é um pouco menos quente, um pouco mais frio. Então a gente tem formas de conhecer um clima que a gente nunca viu, se você pegar, por exemplo, um arquivo climático que vai te dar indicações de como é que é esse clima. Tem várias ferramentas que dá para usar. Dá pra gente no Brasil ver um mapeamento de zonas bioclimáticas, como disse a nossa colega ali antes, que está estudando isso. A gente pode entender como é que são essas zonas, quais são as características dos climas e a cidade que você está lá, analisando como é que ela funciona. Tipo, é mais quente? É mais frio? O que você vai querer aproveitar disso, sabe? A outra coisa muito importante da gente ir entendendo o clima é entendendo que estratégia que a gente vai usar para a gente não precisar ficar com o ambiente condicionado o tempo inteiro. A gente tem contas de energia subindo muito, o preço da energia não está caindo, né? Todo mundo sabe. A gente tem recursos que estão sendo cada vez mais escassos. Então, vamos começar a pensar também como é que a gente vai aproveitar as coisas boas que tem no lugar onde a gente está. Se a gente começa a fazer bolhas com nossos prédios, a gente vai perder muita da possibilidade dessa integração e de pegar coisas legais assim, que estão acontecendo, um vento agradável, ver o sol. O sol faz muita diferença no nosso cotidiano, você pode se sentir mais saudável, inclusive, né? Eu acho que eu consigo deslizar aqui. Gente, tô aprendendo muitas coisas sobre Instagram hoje. Desculpa qualquer coisa por aí. O Gabriel quer saber se os arquitetos ficam muito passivos, né, com os clientes. Eu acho que os clientes, eles têm sonhos. E às vezes, esses sonhos vêm de uma referência que é fora, assim. Por exemplo, a gente fez uma vez, tava fazendo uma consultoria sobre um shopping center no Mato Grosso. E aí os arquitetos trouxeram um conceito de shopping center que tinha várias aberturas zenitais, isto é, no telhado. Imagina a abertura zenital de vidro no telhado de um shopping center no Mato Grosso, sabe? Pode ter a questão da conexão com o céu e não sei o que, mas cara, com certeza ia ficar muito quente e não ia ser agradável. Você passearia num shopping center com um teto de vidro no Mato Grosso. Cadê os meus mato-grossenses aí? Eu não passearia. Então a gente teve todo um trabalho de começar a pensar assim, tá, quais são os pontos importantes? Tipo, por que esse céu é importante? Como é que a gente vai trabalhar ele? Tem várias formas de fazer isso, né? Dá pra você fazer pequenas aberturas, um ponto estratégico de visual, um ponto estratégico de luz. Mas não precisa ter vidro inteiro aberto, tomando sol o tempo inteiro, né? E também a carga de ar-condicionado cresce muito. Então, com essas reduções, a gente consegue ir pensando um pouco melhor. Fala, Ati. O que você tem para me perguntar? O projeto de arquitetura que ignora o meio requer esforço com equipamentos e sistemas de ar-condicionado. Seguir bem pulmões, AVAC, luz. Obrigado por esse assunto. De nada, cara. A gente super combina aí nesses pensamentos. Realmente eu acho que a gente está perdendo muitas oportunidades quando a gente esquece de ver o que está em volta. E a gente esquece de ver que, por exemplo, tem um lado que recebe muito calor, mas se você fizesse uma rotação da sua construção, você poderia ter um sombreamento por um aglomerado de árvores. E aí é só pensar um pouco, né, como é que isso dá certo com várias outras questões que estão envolvidas na arquitetura, né? Taxa de ocupação,
como é que fica o projeto de drenagem. Eu sei que é bem complexo as questões da arquitetura, mas eu acho que onde está, a gente não pode esquecer, né? Como é que a gente vai aproveitar isso? O que está em volta é muito crucial. Então, eu acho que esse é o ponto, assim, fulminante da arquitetura bioclimática. E outro negócio que dá pra gente ver também, tô olhando aqui, vamos tirar um print? Ai meu Deus, tem que fazer uma cara interessante, vou fazer aquela cara de arquiteto que pensa. Tô pensando no caminho do sol, então tá. E outra coisa que eu acho que é muito legal também é a gente pensar sobre arquitetura bioclimática, é que algumas coisas que estão em volta vão dar vários sinais do que a gente pode fazer. Por exemplo, esses edifícios mais antigos, né? Imagina que quando a gente tinha menos recursos tecnológicos super wow, a gente tinha que se virar com o que estava lá. E o pessoal fazia boas casas, cara. Então, eu acho que muito do que está acontecendo em volta, a gente não está percebendo, vai nos trazer indicações também do como a gente pode lidar melhor. Então, se você vê assim, que as casas antigas de um lugar quente, sei lá, as casas indígenas, por exemplo, elas são só uma cobertura, não tem nem parede. Por que será? Porque às vezes não precisa de parede, você precisa de sombra, você precisa de muita sombra. Aí você vai lá, você vai fazer uma caixa de vidro, não vai resolver pra você, sabe? Vai ser desagradável pra você ficar lá dentro, você vai precisar de muita carga de refrigeração. Então, tem essas questões todas que precisam ser pensadas. Então, comece a observar o que está acontecendo em volta, como é que é o lugar onde você vai produzir um projeto. E tem várias coisas que você pode fazer para tentar entender um lugar que você nunca foi, né? Arquivos de climatologia são muito importantes. Tem vários aplicativos que dá para usar também. Então, se vocês acharem isso legal, eu posso falar mais em outra live. Já tá super grande isso aqui, gente, eu achei que como é que eu ia fazer uma live, né? Do nada, ela vai indo e o tempo passa muito rápido. Então, eu queria perguntar pra vocês se vocês curtiram. Tem gente aqui, Osmar Siqueira, acho um sucesso, valeu. E tem umas risadas aqui achando que foram muito boa a minha cara, né? Muito bem, eu vou sempre fazer umas caras engraçadas, porque eu fico sem graça com fotos. E aí eu queria pedir pra vocês compartilharem, se vocês tiverem pessoas que vocês acham que vão se interessar nesses assuntos. A ideia é, tipo, diferentes temas e profundidades também. Então, hoje eu tava falando mais de uma coisa geral, da gente começar a perceber o que tá tendo em volta, a gente conseguir usar algumas estratégias do local. E na próxima, a ideia é falar um pouco sobre por que fazer simulação. Vou falar mais de simulação termoenergética. E a gente pode ir incluindo também alguns temas que ficaram aí. O zoneamento bioclimático, só para dar uma palhinha, né? Já que a guria ele perguntou. O zoneamento bioclimático brasileiro hoje tem 8 zonas. Isso quer dizer, a gente junta locais do Brasil que têm características climáticas parecidas. Está sendo avaliado uma expansão disso para 24. Então, para a gente conseguir detalhar melhor, o que essas zonas ajudam a gente a entender, né? Se você tem uma zona que você sabe que é quente e úmido, você já sabe que algumas coisas ou não vai precisar ou não vai dar muito certo. Por exemplo, aquecimento não vai precisar, né? E deixa eu ver, no quente e úmido é bom você ter bastante sombreamento e a ventilação, mas vai ter um certo ponto em que você tem muita umidade e a transpiração aumenta e aí a ventilação já não tem tanto efeito. Então talvez você precise de ar-condicionado em algum momento, né? Dependendo do quão quente e quão úmido. Então, oi Ale. Então isso é legal pra gente ter esse direcionamento. Então a gente pode pegar um mapeamento dessas zonas, né, para o Brasil, ou a gente pode também pegar uma cidade específica que vai ter um clima específico, porque esses grupos são bem agrupamento assim de coisas similares, né? Mas quando a gente está num local, eu acho mais legal a gente se aprofundar mais ainda
e entender qual é aquele clima. O que tem de específico ali? Por exemplo, às vezes tem uns grupos que são... Hoje, né, a gente tem uns grupos que são muito amplos. Por exemplo, São Paulo e Florianópolis. Eu moro em Florianópolis, mas sou de São Paulo. São a mesma zona bioclimática. Eu não sei se eu faria exatamente o mesmo projeto para as duas cidades. O que vocês acham? Já foram para Florianópolis? Já foram para São Paulo? Vocês acham que fariam o mesmo prédio? As demandas são as mesmas? A umidade, por exemplo, eu acho que é uma coisa bem diferente. Então, o nosso tema principal era esse. Eu fiz aqui uma bagunça com a ordem das coisas que eu tinha que falar. Mas, vocês acham que bioclimatologia é muito complexo? Ficou muito complicado esse assunto? Eu, no geral, tendo a achar que é uma simplificação, assim, na verdade, são conceitos muito simples, não é uma simplificação. São conceitos muito simples que a gente pode trazer para o nosso cotidiano de projeto de uma forma fácil, sabe? Mas a gente tem que ter vontade mesmo de se aprofundar um pouco mais nesses assuntos para ir entendendo quais são as possibilidades. Porque, sei lá, por ar, fica tudo mais estável, né? É um pouco mais fácil nesse sentido. Mas acho que a gente perde muitas chances de fazer coisas legais. Belo Horizonte também é a mesma zona e sinto a diferença no clima. Nossa, com certeza. Belo Horizonte, São Paulo, Florianópolis, né? Os três são zona 3 do mapeamento bioclimático de hoje, que está proposto hoje. Se isso virar 24, eu acho que esses três não ficam exatamente na mesma zona. Mas mesmo assim, né? Dá pra gente pegar um lugarzinho lá e entender alguns gráficos, algumas coisas que nos indiquem variações, e eu acho que com isso a gente consegue chegar a soluções melhores. Então é isso, gente. Digam aí o que vocês acham. Muito obrigada por acompanharem toda essa live e espero vocês nas próximas. Se der, compartilhem aí com amigos e pessoas interessadas. E talvez eu acho que a gente vai ter um grupo de Telegram, né? Acho que amanhã eu falo mais sobre isso, que ainda não sei direito. Pindamonhangaba? Poxa, Gabriel, eu não sei a zona climática de Pindamonhangaba, mas eu vou pesquisar e te digo. Aí é quente em Pinda, não é não? Eu acho que talvez seja a zona 3, acho que deve ser mais. Assunto muito interessante e atual, realmente. Estamos vivendo um momento que as pessoas estão mais em casa. Você não está descobrindo que sua casa era desconfortável, você não sabia? E eu descobri que minha casa era meio desconfortável em umas partes. Tinha um escritório que não ficava muito tempo, agora eu fico e a gente passa bastante calor no verão, por exemplo. Tem uma parede assim que tem uma radiação direta e não é que o ar tá quente. Você sente aquela sensação assim de algo te incomodando, você não sabe muito bem o que é. Isso é radiação. Problema sério. E também frio. Tudo de bom. Muito calor, muito frio, tudo ao mesmo tempo. O Telegram é só escrever Mitseed com E maiúsculo. É isso? Faz diferença o maiúsculo? Diz aí, Gabriel. Bruno disse que o quarto dele é muito frio, saudade do sol. Mas, com certeza, a gente precisa de sol, senão a gente fica doente até. Olha só, o Ati foi lá pesquisar. Zona 3, Pindamonhangaba. Pindamonhangaba é igual São Paulo, igual Belo Horizonte, igual Florianópolis. O que você acha, Gabriel? O que vocês acham, pessoal? Eu acho que ajuda, dá um direcionamento. Não é zona 8, por exemplo, que é a mesma de Belém, Manaus. Já sei que não é, assim, um calor intenso e bem úmido. Também não é, sei lá, zona 7, Teresina. Calor intenso e seco. Não, é uma coisa um pouco mais média, assim, né? Mas também não é exatamente a mesma coisa. Olha lá, o Gabriel tá aqui trazendo mais informações. O grupo é Projeto Inteligente de Simulação Computacional, no Telegram. Então, se vocês tiverem interesse em participar, entrem lá. E acho que eu já falei bastante. Espero que vocês tenham gostado. Foi bem legal compartilhar aqui, ver comentários o tempo inteiro. Então eu espero vocês amanhã, provavelmente nesse mesmo horário.
Não, provavelmente não. Vai ser nesse mesmo horário. E a gente vai falar sobre simulação computacional. Pra que eu preciso disso? Então é isso aí, gente. Até mais. Tem que encerrar.